Então, bora lá, bora conversar. Minha convidada de hoje é a doutora Alessandra Russo, médica neuropediatra, sócia fundadora da Clínica Vivere, pós-graduada pela USP, né, em neuropediatria, e da comissão científica também, né, da Sociedade Brasileira de Neurologia, mestre em ciências pela USP, doutora pela USP, médica coordenadora do projeto Bebê de Risco e faz parte também da comissão científica da AACD Osasco. Além disso, é mãe de uma linda mulher chamada Bárbara, né? Esposa do Maurício Russo e mãe também de gatos, cachorros. Tem mais algum animal que eu... Não? Não? Só gato e cachorro, tá bom. Triatleta, certo? Opa! Corredora, praticante assídua, ex-obesa, né, Alê? Sim. E tem no seu perfil pessoal, além do Viver, que é o profissional, o Corrida com Alegria. É isso mesmo? Fiz uma boa apresentação, Alê? Excelente! Nem eu lembrava que tinha tanta coisa na minha vida. Show de bola, Alê. Primeiro, quero agradecer aqui o convite, você é sempre muito parceira, além de aluna, né, da metodologia ativital, parceira, e leva uma bandeira muito bacana, que é do esporte com alegria. Antes da gente entrar aqui no assunto, que é infância e esporte, fala aí um pouquinho, por que corrida com alegria? Bom, oi, pessoal, uma honra estar aqui. Lu, super obrigada pelo convite. Eu realmente acredito muito na vibe da atividade, nessa vibe do esporte, de levar saúde através do esporte. E sim, embora eu seja um Instagram de corrida, porque eu adoro correr, meu esporte inicial é a corrida, reza a lenda por aí que eu tenho formigas na calcinha, né? Então eu faço um monte de coisa. Eu corro, eu nado, eu pedalo, eu faço pilates, eu faço funcional, tudo isso para poder correr bem. E eu acho que a gente faz o esporte, a gente que é atleta amador, para trazer coisas boas para a nossa vida. Então, assim, eu corro por alegria, né? Eu corro para buscar um sorriso, eu corro para deixar os problemas de lado e me jogar nessa coisa gostosa que é tirar um tempo do dia para mim e por mim, né? Eu sou médica, eu trabalho cuidando das pessoas. Às vezes a gente esquece que para a gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem cuidado. Então, esse é o momento, por isso daí vem a alegria de poder tirar 1 hora, 40 minutos por dia e falar, não, esse momento é meu. Show. É uma terapia, Lê? Total. Para mim, super é. Para mim, é realmente um momento de terapia, um momento de autocuidado, de reflexão. Até postei esses dias no Instagram, há um tempo atrás, você não falou, né, que eu tive um sobrepeso e obesidade, depois eu perdi esse peso, mas eu tinha muita culpa de tirar um tempo para me cuidar. Era uma coisa assim, tipo, não, tem que trabalhar, e, mas eu vou tirar 1 hora do dia para me cuidar. E depois que você vira essa chave, que cai essa ficha, que se você não faz isso por você, você não tem como fazer por ninguém também, né? Então, acho que aí daí veio essa chave, daí veio essa coisa de ser terapia. Então, é o meu momento, eu me presenteio com ele todos os dias. Ótimo, show de bola. E acaba sendo exemplo para quem convive com você, tanto na tua casa, na tua vida profissional, os seus amigos, né? Cara, eu adoro quando o pessoal me manda direct do tipo, nossa, eu tava desanimada, vi seu treino, saí para treinar, nossa, eu não, achava que eu não conseguia correr, eu vi você falando que dá para caminhar, que dá para correr e caminhar, e aí eu comecei a fazer. Eu tenho um monte de mãe de paciente que fala, doutora, você abriu meu olho dizendo que assim, eu posso sim deixar meu filho com o pai, com a avó, com a babá, com quem quer que seja, para me cuidar, porque as mães às vezes têm muita culpa, né? A gente deixa o filho com alguém para trabalhar, a gente deixa o filho com alguém para os profissionais como se isso fosse mais importante do que se cuidar, né? Deixar o filho com o pai para fazer 1 hora de exercício, não pode. Claro que pode, né? A gente deve fazer isso, até porque se você é uma mãe que se cuida, você vai cuidar melhor do seu filho. Primeiro cuidar de você, para depois cuidar da família, né? Lembra daquela máxima do avião? Se a máscara cair primeiro, exatamente. É bem por aí. É bem por aí mesmo. Ale, o convite, ele veio porque hoje é Dia das Crianças e é um mês que, para mim, é muito simbólico, né? Dentre muitas coisas. Eu tenho o Lorenzo, você tem a Bárbara. A Bárbara já
uma mulher adulta, né? Lorenzo, 9 anos, fez recentemente, dia 1º de outubro. E por ser treinador, por atuar no esporte há quase 20 anos, eu percebo cada vez mais que as crianças estão se movimentando menos. Então, a ideia aqui, fazendo esse convite, é mais para eu ver o teu olhar sobre a infância e o esporte. Então, eu separei aqui algumas perguntas que eu vou fazer para você e eu quero que a médica, a praticante, a mãe, enfim, todas integradas vão falar ali e dar a resposta. A primeira pergunta, que eu até coloquei aqui, qual a sua definição de criança e esporte? E aí, hoje, eu estarei apenas como aluno. Estou até aqui, ó. Quero anotar tudo que você me falar aí. Me diz aí, qual a sua definição de criança e esporte? Olha, se pudesse definir essa associação, eu diria que são sinônimos, porque o que acontece? A criança, ela é um ser hipermetabólico, criança está crescendo, criança está aprendendo, criança está tendo todas as experiências do mundo de uma forma muito nova, é tudo muito novidade para a criança. E como é que a gente aprende? A gente tem movimento, tudo é movimento. A gente tem que aprender a andar, a gente tem que aprender a correr, a gente tem que aprender a gente tem que aprender a pedalar. Tudo isso vai gerar uma memória física, uma memória neurológica para a gente depois poder escrever, para a gente depois poder se alfabetizar, para a gente depois poder fazer um planejamento de qualquer coisa na nossa vida. Então, o esporte vai dar para a criança essa base para tudo na vida, para tudo depois, né? E aí, quando a gente fala de esporte, eu vou abrir um parênteses aqui, que a gente sempre pensa no esporte estruturado, né? Uma escola de natação, uma aula de balé, que é excelente. Mas o esporte para criança é largar o moleque no parque e falar, bora correr, bora subir na árvore, bora pular amarelinha, vamos pular corda, né? É movimento. Você acha, então, que a preocupação maior é ser estruturado e estão esquecendo um pouquinho de deixar o rio fluir, a bola rolar, é isso? Exatamente, fica aquela coisa assim, meu filho não faz esporte porque eu não tenho dinheiro para pagar uma escola de natação, por exemplo, né? Cara, o parque é de graça, né? Você vai para o parque, vocês andam juntos, vocês caminham juntos, se tiver um cachorro, solta todo mundo lá, e quem chegar primeiro, você depois cata de volta. Então, a gente tem essa questão, o esporte estruturado, ele é muito bom, eu sou muito fã, por exemplo, de arte marcial para criança, dá um super equilíbrio emocional, um controle, enfim, é fantástico. Mas tudo é esporte, a criança se mexer é importante. Show. Muito bom. Para você, quais são os três principais ganhos na vida de crianças entre 5 e 10 anos que conseguem vivenciar esse fluir, esse esporte, seja ele estruturado ou solto? Eu acho que o primeiro ganho é o ganho social. A gente, com esporte, a gente aprende que a gente sempre com a gente e a gente sempre ajudando o outro, né? Eu vou falar da corrida, que é o nosso esporte principal. Corrida, a gente brinca, né? Que é o esporte individual mais coletivo que existe. O seu tempo é seu, o seu pace é seu, mas o que a gente torce pelo outro, o que a gente aprende com o outro, o que a gente aprende a torcer pelos colegas, né? A gente está ali todo mundo junto naquilo ali. Então, eu acho que essa questão social é muito importante para a criança, seja do ponto do esporte individual, seja do esporte coletivo. Né? Ali você aprende, por exemplo, no futebol, no vôlei, que não adianta você ser o Neymar se você não tiver ninguém que te passe bem a bola. Né? Então, você aprende que você tem que torcer pelo outro também, para o outro poder, para a gente poder, como time, ganhar. Então, acho que o primeiro ganho é o ganho social. Eu acho que tem um ganho cognitivo, né? O esporte ele tem uma estimulação cognitiva para a criança, então vou falar de uma função muito importante mais tarde na escola, entre 5 e 10 anos, que eles já estão, né, na fase escolar, é importante, e é planejamento, né? Com o esporte eu aprendo começo, meio e fim, eu aprendo que eu vou fazer alguma coisa, vou ter uma estratégia para isso e depois eu vou ter uma consequência. Isso a gente leva para tudo na vida. E aí eu acho que o terceiro ponto que eu gostaria de falar, que eu acho que é muito importante, a gente aprende a se frustrar.
né? A gente tem muito hoje problema de comportamento de criança por intolerância à frustração, né? A criança não consegue ouvir não, faz uma birra, E no esporte a gente aprende que, assim, tem dias que seu treino flui, que é uma beleza, tem dias que não vai, tem dias que você não dá conta, tem dias que você quebra no meio do caminho, né? Tem dias que a coisa não funciona como você queria, e tudo bem, você aprende que tudo bem, porque no dia seguinte você vai e vai dar certo. É um autoconhecimento. Eu acho que é um autoconhecimento e uma resiliência, né? O esporte te dá resiliência, te dá aquela humildade de que tem dias de luta e dias de glória, como eu brinco. Não, e você falou sobre o esporte ser estruturado e deixar ele mais solto. Então, assim, se a gente pensar aqui, até anotei algumas gerações atrás, a gente costumava caminhar, correr, levantar, carregar, empurrar, puxar, cavar, semear, colher, dançar, pular e escalar. O mundo mudou, a gente também mudou. E para você, você acha que o mundo parou de se movimentar? Sem dúvida. A gente está muito preguiçoso. A gente está muito com o controle remoto na mão, né? Eu vejo, por exemplo, eu vejo até por mim, às vezes, eu trabalho no primeiro andar. A quantidade de vezes que eu pego o elevador, eu sou uma pessoa que tenho medo de elevador, eu sou claustrofóbica, mas que no automático eu entro no elevador para subir um andar, é um absurdo. Né? Gente, eu sou atleta, eu sou meio maratonista, eu corro 21 quilômetros. Por que eu vim subir um andar de elevador ao invés de subir de escada? Né? E todo mundo faz isso. A gente prefere isso, a gente prefere o controle remoto, a gente anda muito de carro, então, às vezes eu vejo, eu moro num condomínio pequeno que tem um parquinho que tem uma pista de caminhada. O meu condomínio inteiro não dá 1 quilômetro. Quem mora mais longe do parquinho não dá 1 quilômetro. O pessoal desce de carro para o parquinho. Você desce para caminhar no parque e você desce de carro. Então, assim, eu acho que o mundo parou de se movimentar, a gente está muito ligado na questão cognitiva, né? Então, essa coisa assim, de eletroeletrônico, desse excesso de informação, de estar antenado e ligado 24 horas por dia, e a gente esquece o mínimo, né? Que é um movimento. E trazendo isso, e aí o que a gente tem? A gente tem dor, a gente tem aumento de situações como fibromialgia, a obesidade, e trazendo isso para a criança é uma coisa muito louca. No exame neurológico, tem um pedaço que a gente testa a coordenação motora grossa, e eu peço para as crianças pularem num pé só. Tem um monte de criança que olha para minha cara do tipo, como pula num pé só? Por quê? Porque a gente não brinca mais de amarelinha, a gente não pula elástico, a gente não brinca de saci, a gente não brinca de corrida num pé só, né? Lembra da escola, aquelas gincanas que você fazia corrida com uma colher com Mãe ovo? da rua. Exatamente. A gente não faz mais isso. E as crianças desaprenderam isso. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a gente em termos de humanidade mesmo. Né? A gente cria humanos sedentários e cheios de dor e tendo que, às vezes, usar medicamento quando que a ideia inicial era para se mexer. Pois é, Ale. Justamente por isso que eu decidi abrir essa sequência de vídeos com pessoas que vivenciam o esporte na prática e levanta essa bandeira, né? Porque eu também percebo que parece que está comum, que o normal é não se movimentar. Mas não, o normal, o comum é se movimentar. Porém, a gente realmente está vivendo a inatividade física hoje e parece que é norma. E ela tem uma relação muito grande com países desenvolvidos, com a economia lá em cima, e quanto maior isso, menor é o nível de atividade física. Agora, Lê, você falando sobre o esporte, sobre essa inatividade física, eu vejo que você fala com paixão, você fala com causa, né? Porque você pratica, você respira o esporte. Aí eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Quando você pensa na sua infância associada ao esporte, quem é a primeira pessoa que você lembra, que fala, uau, Meu pai. seu pai? Meu pai. Meus pais sempre foram muito ativos. Minha mãe sempre foi da ginástica localizada. Mas o meu pai, eu lembro, porque assim, eu sou muito parecida com meu pai, né? A gente não é nascendo no mesmo dia. Então, eu faço aniversário junto com meu pai, eu sou a cópia dele. E meu pai sempre foi aquele cara que fez tudo. Meu pai jogava futebol, meu pai jogava queimada com a gente na rua, com a criançada. A gente morava numa vila pequena, e de segunda-feira o clube fechava, e eu morava em frente ao clube. Aí o meu pai fazia sacolé para as crianças, ele passava o dia de segunda fazendo sacolé para de noite a gente ir para a rua jogar queimada, e ele
picolé. E ele jogava junto, jogava handball, ele jogou tênis. Até hoje, assim, eu lembro que há uns 5, 6 anos atrás eu fazia aula de tênis. Meu pai não é um bom jogador de tênis, mas ele tinha um fôlego que jogava eu contra ele, o Maurício contra ele, o professor contra ele, estava todo mundo morto, e ele estava lá do tipo, vamos, gente! Então, assim, ele trouxe essa memória por uma vida inteira, sabe? Então, eu lembro, assim, do meu pai, da gente viajando para ele jogar futebol, ele jogava futebol muito bem, mas ele nadava, ele fazia de tudo, ele era um cara que se mexia. Eu acho que e essa é a primeira memória que eu tenho de minha infância, é do meu pai fazendo alguma coisa. Demais isso, né? Nossa, você leva para a vida, né? E aí a gente vê, inclusive, a consequência. Meu pai hoje é um cara que está com 78 anos e ele é um molecão. Assim, se você for bater 100 metros com ele, em 500 metros talvez você ganhe, mas nos 100 metros ele vai chegar muito próximo de você, porque o corpo guarda isso, né? Meu pai tem essa memória muscular ainda muito boa, ele é um cara muito atlético ainda. Então, a sua primeira inspiração realmente no esporte foi seu pai? Ah, foi, sem dúvida. Show de bola. E com relação à infância, o que você acredita quando você pensa na infância, no esporte, que você acredita muito e que as pessoas acham que é exagero, o que é insano da sua parte? Eu acho que é esse cuidar, porque assim, esse cuidado preventivo. A gente no Brasil, eu vou falar agora bem médica mesmo, a gente faz uma medicina curativa, que é horrível, porque a gente enxuga gelo, né? Você fica tratando de doenças que você podia ter prevenido, né? A gente não trabalha com medicina preventiva. Quantos de nós fala assim, eu não vou no médico porque médico acha doença? A gente não acha, gente. A gente acha que tá lá. Se a gente acha é porque tá lá. Mas quantas pessoas falam, eu não gosto de ir no médico? Né? Por quê? Porque a gente tem essa coisa da medicina curativa, né? E a gente não tem essa coisa da questão preventiva. Então, o que eu acho que todo mundo olha e fala no exagero é assim, você falar que uma criança de 10 anos tem que cuidar da alimentação e tem que fazer exercício para ela não infartar aos 40, parece, nossa, mas você está torcendo contra. Não, estou torcendo a favor, porque se ele tiver um colesterol alto aos 10, ele vai infartar aos 40. E uma criança para ter um colesterol alto aos 10 anos de idade, a gente tem que jogar um pouco da responsabilidade para as pessoas, né? Do tipo, eu como médico, eu tenho até onde eu posso ir, mas eu não posso entrar na sua casa e falar para você não dar batata frita para ele todo dia. Então, essa é a sua responsabilidade. E não tem segredo, não tem causa consequência. Né? Se a gente comer batata frita todo dia, o colesterol vai aumentar e a gente vai infartar mais cedo, ou vai ter um AVC, ou vai ter uma alteração renal. É causa e consequência. Então, a gente tem que olhar para a infância com responsabilidade. Acho que esse meu pessoal fala, mas é tão exagerado, mas tadinho, é só um sorvete de todo dia. Não, todo dia não, sorvete é para ser de vez em quando, é uma delícia. É muito interessante porque o poder de escolha é dado para as crianças para algumas coisas ruins e para as coisas boas não, né? Exatamente. Então, assim, eu dou o direito de você abrir a geladeira e pegar o que você quiser, porque eu comprei e coloquei dentro da geladeira. Exato. É muito interessante isso, porque ela ainda não tem consciência, porque o que nos separa, o que nos difere da criança para o adulto é a responsabilidade. A responsabilidade ela vem junto com a consciência. Eu tenho a clareza que aquilo faz mal para mim. Mas elas, pensando nessa fase de 5 a 10 anos, elas não têm essa consciência clara do quão prejudicial é aquilo para ela, para a vida, né? Na pré-adolescência, na adolescência ou na vida adulta. Uma coisa que, às vezes, as pessoas chegam na minha consulta, olham para mim e falam como uma queixa mesmo, doutora, mas ele só come bobagem. E aí eu sou obrigada a perguntar quem compra, né? Quem manda na lojinha, né? Porque, assim, quem vai no supermercado e faz a compra, e aí uma coisa que eu falo também, gente, filho de peixe não nasce jacaré. Então, um exemplo é a maior herança que você pode deixar para o seu filho. Você me falou do meu pai, eu tenho memória do meu pai correndo, praticando esporte, tomando água. Isso fica. Então, assim, não adianta você comer hambúrguer com batata frita, entregar um prato de salada para o seu filho e falar, vai que alface é bom, bonito. Não adianta, você tem que dar o exemplo. Você tem que dar o exemplo. E que bom você falar sobre isso, porque a próxima pergunta é justamente isso. Como quebrar esse ciclo de inatividade física que está sendo passado de geração para geração? Quais são as ferramentas? Você acha que o exemplo já é um começo?
Eu acho que a gente tem que se mexer, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que dar mais liberdade para a criança, né? Assim, quantas vezes a gente não vê uma criança correndo e os pais falam, não corre, fulano. Por que não corre, gente? E é algo natural deles, né? Correr. Correr é algo... Pois é, e é incrível isso, porque toda hora você escuta, para de correr, você vai se machucar, para de correr, você vai se machucar. Mas ele é muito agitado. Claro que ele é agitado, gente, ele é criança, deixa ele ser agitado. Eu sempre brinco, enquanto estiver todo mundo respirando e ninguém estiver sangrando muito, deixa a criançada brincar, porque a gente faz uma mediação que é ruim, né? As crianças estão brincando, as crianças estão experienciando, inclusive, a troca social de colocar limite e a gente não deixa, né? A gente está lá o tempo todo, fulaninho não faz isso, fulaninho, beltraninho não faz isso, né? E aí, assim, a gente acaba tendo crianças que, não sabem se defender, né? Porque a gente não deixa eles aprenderem a se defender, é claro, tem um nível que precisa da mediação do adulto. Sim. Um nível que não precisa, né? Deixa eles brincarem à vontade. E a gente poda muito a criança. Tem essa coisa assim, agora, eu vou usar um termo que eu não gosto, né? Porque, na verdade, é o nome de um transtorno, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é um transtorno, algumas crianças têm. Mas outras não, elas são só crianças. E aí fica essa coisa, ele é tão hiperativo. Gente, ele não é hiperativo, ele é ativo. E se a gente não deixar ele ser ativo, aí sim ele vai começar a perturbar. Né? Porque se eu fico toda hora, fica quieto, fica quieto, fica quieto, e ele não quer ficar quieto, ele não está no momento de ficar quieto, porque ele tem 5 anos de idade, ele realmente quer correr, quer brincar, quer mexer em tudo, né? E eu não deixo isso vai sair em alguma coisa. Né? Aí vai sair com uma irritabilidade, vai sair com uma criança que fica agressiva, porque a gente não está deixando ele ser criança. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente deixar a criança ser criança. Deixar brincar, deixar subir em árvore, deixar correr, deixar cair, porque faz parte, né, deixar andar de bicicleta. E a segunda é a gente quebrar o nosso ciclo de inatividade. Né? Nós somos muito inativos. Aí a gente fala, eu não tenho tempo. Desculpa. 30 minutos no dia, você não tem? Você passa 10 minutos, né? 10 minutos. 1 minuto de prancha. Exatamente, desculpa. Valoriza o mínimo, né? Exatamente. O meu celular me diz por semana quanto tempo eu uso por ele. Nunca é menos de 1 hora por dia. Nunca é menos de 1 hora por dia. Então, assim, se eu tenho 1 hora para passar no celular, por que eu não tenho 1 hora para cuidar de mim? Né? Então, é isso. E é valorizar o mínimo, é isso. 1 minuto de prancha, né? 4 minutos de meditação e uma caminhada de 10 minutos, você já resolveu pra caramba. Né? Então, eu acho que a gente tem que parar de dar desculpa, e aí você bem dura, coisa que eu normalmente não sou, eu sou uma médica fofa, mas nessa hora a gente tem que ser duro, assim, você tem que fazer a escolha. Né? E aí você tem que se responsabilizar por ela. Então, assim... Isso é algo... Isso que você falou agora, Leia, eu acho que é o pulo do gato. Você fazer escolhas e ter clareza. E aí é o que nos difere de uma criança. E o que a gente vê muito hoje são pais, adultos, agindo como crianças. Porque a partir do momento que você tem clareza que aquilo faz mal para você e você está sendo irresponsável. Você está agindo como uma criança. Mas diferente de uma criança, ela não tem essa consciência, ela não tem essa clareza. Uhum. Exatamente. E assim, eu vou falar, é fácil? Claro que não é. A gente gosta, gente. Eu sou boa de boca, eu brinco meu corpo para comer, eu gosto de comer, né? Eu gosto de beber meu vinho, só que assim, tudo tem que ser equilíbrio. O que eu quero para mim? Outro dia eu vi um post que eu fiquei bem chocada, do tipo, quem posta antes e depois, né, de perda de peso é preconceito. Gente, não foi estético. Né? A questão do antes e depois, ela é muito menos estética e ela é muito mais de saúde. O meu maior orgulho do meu antes e depois não é minha foto gorda e minha foto magra, é o meu colesterol de 300 ter caído para 100. Esse é o meu, né? Esse é o meu. Hoje eu tenho um negócio que meu cardiologista fala que ele tem vontade de me publicar. Eu tenho um HDL, que é o bom colesterol, de 130, e um LDL, que é o mau colesterol, de 70. É quase o dobro. Meu bom colesterol é quase o dobro do meu mau colesterol. Então, isso é meu ganho. Isso é meu orgulho. E isso tem que ser orgulho de todo mundo, porque assim, a gente hoje tem condições, pela medicina, de uma longevidade de 90 a 100 anos de idade. Que são escolhas. Agora, são escolhas, né? Com colesterol de 400, né? Eu tenho histórico de doença cerebrovascular na minha família. Meus 3 avós tiveram AVC. Então, assim, eu tenho isso.
Agora, eu vou ter isso? Se eu puder evitar, não. O que eu puder fazer para evitar, eu vou fazer. De novo, é uma escolha, né? É uma responsabilidade. Não é fácil, mas é possível. E por ser possível, aí eu te faço a seguinte pergunta. É uma escolha a qual sabemos o fim, que pode, né, contribuir para você ter uma longevidade com saúde, ou você acabar adiantando, né, um colesterol, uma cardiopatia, um diabetes. Agora, nós podemos escolher, porque temos consciência, como eu disse. E as crianças, Ale, na tua opinião, a criança entre 5 e 10 anos que escolhe o esporte ou o esporte que escolhe a criança? Você sabe, Luciano, que Agora te coloquei. Agora eu chego lá. Mas eu vou te falar que a gente tem discutido muito a questão de alimentação da criança, né? Certo. E a gente brinca lá na Viver, a gente tem um núcleo só de estudos de dificuldade alimentar, que na alimentação a gente faz tudo errado com a criança. A gente deixa ela decidir que horas que ela vai comer e onde ela vai comer, e a gente decide a quantidade para ela. Quanto que é o inverso, né? Ela tem que ter autonomia de ter a saciedade dela, então o quanto ela vai comer é ela que decide. A gente, como adulto, decide o que ela vai comer, o que eu vou oferecer para ela, o que eu vou apresentar para ela. Né? E aí a rotina do horário e tudo. Então, a gente dá uma autonomia que a criança não pode ter e tira outra que ela deve ter. E eu acho que para o esporte é a mesma coisa. Né? A gente tira alguma autonomia da criança, do tipo, eu escolho que você vai jogar vôlei porque eu sou uma ótima jogadora de vôlei, meu sonho é meu filho jogando vôlei. E tira da criança essa autonomia dela escolher o esporte que ela quer e dá a ela uma autonomia que é assim, eu não quero fazer nada. Então, não fazer nada não é uma opção. Você vai escolher o que você vai fazer. Então, eu acho que aí é o inverso. Eu acho que a gente tem que dar alguma diretriz para a criança. Olha, precisa se mexer, precisa fazer alguma coisa. Mas como descobrir, dentro dessa autonomia, Ale, quando é talento, quando é birra, certo? Ou quando é falta de estímulo? Aí eu acho que é super caso a caso, mas o que eu te falo é que, assim, de novo, vou voltar no meu perfil de esporte, que é o Corrida com Alegria. Eu acho que a criança tem que se divertir, o esporte tem que ser divertido para ela. É claro, é aquele negócio, por exemplo, fazendo arte marcial, nem toda aula é gostosa, né? Tem aula que você tem que fazer uma parte que não é tão gostoso. O gostoso é a luta em si, o gostoso é aprender uma técnica nova. Se isso te anima, se você tem aquele brilho no olhar no dia que você está lá na sua prova de mudança de faixa, e você reclama um dia ou outro da parte mais chata, eu acho que é ok, eu acho que dá para insistir, né? Mas se a gente tem uma criança que é um sofrimento, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir sempre, vamos tentar outra coisa, né? Então, eu acho que assim, dá para a gente ter essa mobilidade com a criança, dá para tentar duas coisas ao mesmo tempo, né? Dá para deixar... Mas alguma coisa tem que fazer. Alguma coisa tem que fazer, né? Eu acho que essa é a regra, alguma coisa tem que fazer. Dentro disso, a gente pode deixar ela escolher, a gente pode deixar ela migrar eventualmente, né? Eu vou falar eu como mãe. A Bárbara morria de medo de água, ela demorou muito a aprender a nadar. Quando ela estava com, acho que 9, 10 anos, ela foi para um desses acampamentos de final de semana que tinha uma piscina. E eu fiquei em pânico, porque ela não sabia nadar. Quando ela voltou, ela estava matriculada na natação. Eu falei, você não precisa gostar de nadar, mas você tem que aprender a nadar, porque isso salva a sua vida. E eu não quero passar por isso de novo. E como foi o começo? Foi bem difícil, né? Ela foi numa escola aqui da Granja Viana, que é a Raquel Natação. A própria Raquel, que era a dona da escola na época, não dava mais aula para a turma, mas deu aula para ela, para sensibilizar ela. Depois ela nadou quase 10 anos, ela se apaixonou, ela competiu, a coisa foi. Né? Fluiu. Depois de um tempo, ela falou, mãe, eu já estou meio que enjoada da natação, eu quero fazer outra coisa. Aí a gente foi pro judô. Né? Então, depois você diz com que idade? Que a gente foi, ela já tinha uns 15, 16 anos. 15 anos. Mas quando você diz, eu quero entrar um pouquinho mais aí, no difícil, no comecinho foi muito difícil. Exemplifica um pouquinho esse difícil pra gente. Então, era difícil porque ela tinha medo, era difícil porque às vezes ela não queria ir, e aí o que a gente fez? Eu fui fazer natação com ela. Então, aquele horário a gente pulava e a gente pulava juntas na piscina. E aí ela tinha uma super amiga
que era muito chegada dela, que também fazia natação, a gente foi fazer no mesmo horário, porque daí era eu, ela e a amiga, bom, aí é aquela coisa, né, a mãe da amiga veio fazer também, a irmã da amiga, no final a gente era uma dúzia de suricatinhas na piscina, que virou um momento muito gostoso, né, era um momento muito bom, depois ela estava muito já integrada na natação, eu saí, né, deixei ela sozinha com a autonomia dela, passei a nadar em outro horário, mas foi isso, ela precisava aprender a nadar. Depois dali, ela começou a gostar. Aí foi aquela coisa de eu sentir. Depois que ela aprendeu a nadar, se ela quisesse parar, eu teria deixado. Mas aí ela agarrou amor e aí a coisa foi. Mas, na sua opinião, você acha que os pais desistem muito fácil? Acho. Porque esse difícil, ele existe. Sim. E aí, o que eu percebo muito na narrativa dos pais meu filho não gosta. Uhum. E aí, mas ele não gosta, eu digo de uma vivência, às vezes de um mês, Sim. de 2 meses, e fala, meu filho não gosta. Sendo que, às vezes, em um mês, se tem, vamos supor que você contratou, fechou um plano de 2 vezes por semana. E são 8 aulas no mês. E, às vezes, passou um mês, faltou 1 ou 2, deram 6 aulas, e o diagnóstico meu filho não gosta de natação, então, ok, não vai, deixa para lá, e não bota para rodar isso que você falou. Alguma coisa você tem que fazer. Eu acredito que os pais desistem muito fácil. Eu acredito que tem uma desistência fácil, e aí eu acredito que também, Lu, tem um pouco de falta de participação. Porque, por exemplo... Também. É o exemplo, né? Exatamente. Quando a Roberta foi fazer judô, eu fui fazer judô com ela. Então, assim, sempre era um momento nosso. A minha filha nunca foi uma grande esportista, né? Assim, ela não é aquela menina que gosta de fazer um esporte que nem a mãe, né? Mas ela sempre fez alguma coisa. E a gente sempre fez junto, porque sempre foi o grande reforçador era eu tirar aquele momento do dia para a gente estar junta fazendo alguma coisa. Tanto que no judô foi muito engraçado, porque eu achei que eu já estava velha para ficar no examezinho da faixa. Então eu falei pro professor, cara, eu não quero mudar de faixa, eu quero ser faixa branca para sempre. Uhum. Daí a gente fazia junta. Ela foi até a faixa laranja ou verde, sei lá, se não me engano. Eu aprendia os movimentos, mas eu não ia para o exame de faixa, só ela que ia. Só que, assim, sempre foi um momento nosso. Eu acho que colocar o esporte como um tempo de qualidade de você com seu filho é um grande reforçador. É um grande motivo para ele gostar daquilo. Eu gosto, a gente faz junto. Olha que delícia que é. Aí eu não quero fazer junto, mas eu tô lá, eu tô vendo, eu tô vibrando, né? Não terceiriza seu filho. Se você tá vendo que ele tá difícil de ir, às vezes é porque, por exemplo, você imagina aqui, ele vai 2 vezes por semana pro judô. Só que esse é um tempo que você está em casa e que ele poderia estar com você e ele vai com a babá ou com um tio ou sozinho para o judô. O judô está tirando você dele. É isso que fica na cabeça da criança. Imagina um moleque de 6 anos que passa poucas horas por dia porque a vida é difícil para todo mundo. Eu também fui uma mãe que trabalhei muito, que tinha pouco tempo para ficar em casa. Né? Se eu tiro aquele tempo que eu poderia estar com ela e eu coloco ela para fazer uma natação sozinha, a sensação da criança é: a natação me tira da minha mãe. Né? Então não deixa isso acontecer. Vai lá, não precisa nadar junto, mas vai lá, fica lá na torcida, fica lá filmando, tirando foto, né, dando aquele high five quando o menino acabar de atravessar a piscina. Cara, campeão, você arrasou hoje. Cara, Me fala que eu passo mico nisso, viu? Eu com o Lorenzo, eu sou o primeiro a gritar. Se ele puder, ele se esconde. Porque eu tive uma mãe de atleta. Apesar de eu não ser atleta, eu fui me reconhecer como atleta muito depois. A faculdade de educação física contribuiu muito para eu deixar de ser o patinho feio, pois eu me considerava um patinho feio da infância. Mas hoje eu percebo que realmente esses momentos dos pais com os filhos só criam conexão, fortalecem os elos, e o aprendizado ele é contínuo. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Exato. Agora, o que eu percebo realmente é essa facilidade em desistir cedo, porque a gente sabe, é complicado, a mobilidade urbana, a sociedade em si não contribui, tem uma série de fatores, mas se a gente ficar esperando a ação conjunta de governo, de escola,
de comunidade, para os nossos filhos serem ativos, vai ficar complicado. Eu acredito também que o primeiro passo a ser dado é o exemplo. Sou eu. A partir de mim, ele me vê, ele fala, poxa, ele pode não ter aquilo que você falou da Bárbara. Poxa, a Bárbara não é aquela esportista, como a mãe. Ainda. Porque acredito também em você, vendo teu pai praticante ali, não foi na adolescência que você viu, uau, corrida com alegria, bora lá, né? Foi depois, né? Tanto que você chegou a ser obesa. E mais tarde que deu aquele salo para você, opa, calma aí. Não quero, basta, não quero mais isso para mim. Então, o que eu percebo muito hoje é realmente a falta de exemplo. E o exemplo, ele realmente arrasta. Não é tudo, não é tudo, mas contribui. E, estatisticamente, hoje, está comprovado que filhos de pais sedentários tendem a ser sedentários. E é um ciclo que é horrível, está sendo passado de geração para geração, e a gente também sabe que crianças obesas, elas têm um rendimento escolar menor, né? Elas têm o desempenho, elas faltam mais, têm uma autoestima baixa, dormem pior, a probabilidade, o colesterol hoje, boa parte das crianças já estão tendo mais diabetes, colesterol alto, e chegam na fase de pré-adolescência e adolescência, onde a partir nessa fase elas já começam a concorrer com o quê? Com, poxa, que profissão eu quero escolher, né? A pressão da escola aumenta, e aí vai ficando mais difícil, uma vez que ainda não bichinho do esporte, né? Não picou, não faz parte, porque, Ale, o que eu percebo cada vez mais é que realmente o movimento ele caiu das pessoas, e as pessoas não se deram conta que a criança de 5 a 10 anos, eu acho que é uma fase, até os 10 anos, é a fase para você deixar claro para o seu filho que o esporte é vida e ele vai ter que fazer parte da sua vida. Então, estudo e esporte deveriam caminhar lado a lado. Sem dúvida. E não esporte lá na frente, deixa, né? Esporte, estudo lá na frente e esporte aqui atrás. Não, tem que caminhar lado a lado, porque isso te dá energia, te dá gás para você entrar na adolescência com mais vigor, para você entrar numa fase adulta com mais disposição, mais oxigenado e poder evoluir. Então, eu acredito que é uma pena. Eu fico triste. E um dos motivos de eu fazer esse trabalho aqui é porque realmente eu sou um entusiasta do esporte, eu acredito demais que o esporte salva vidas e que ele faz nascer aquele potencial humano que todos nós temos. Minha mãe tinha uma frase muito interessante que sempre fica na minha mente, que é: todos nós temos uma estrela. Mas por onde que a sua estrela brilha? Eu acredito que o esporte faz essa estrela brilhar de uma maneira única, Lê. E sabe uma coisa, Luciano, que eu tenho falado muito, eu tenho estudado muito a questão neurológica em relação ao esporte, né? Então, redução de transtornos como ansiedade, como depressão, o esporte é remédio, né? A gente libera neurotransmissores que melhoram esses quadros. A gente tem estudos agora em modelos animais, inclusive de neurogênese, ou seja, de produção de células nervosas através do esporte. Mas o que eu falo é assim, gente, uma coisa é atividade física para a saúde. A gente fala em esporte, o pessoal já acha logo que tem que treinar um ciclo de maratona. Não é isso. Isso nem é saúde, né? Maratona, a dúvida se é saudável ou não é. Né? Isso é para os doidos, né? Tipo a gente. Mas o esporte, a atividade física que gera saúde, ele é muito simples. Né? Ele é muito. Você não precisa de grandes volumes, você não precisa de grandes coisas. É isso, 30 minutos de uma caminhada aeróbica por dia, ou 3 vezes por semana, já é a atividade física que vai te fazer bem. Né? 3 vezes por semana de 1 hora de natação já é atividade física que vai te fazer bem. Você não precisa fazer uma travessia no Canal da Mancha para falar que você é um atleta amador. Né? Qualquer coisinha que você faça, ela já é muito bem-vinda para o seu corpo. Nosso corpo ele é ávido pelo esporte. Né? E aí vai melhorar tudo, vai melhorar a memória, vai melhorar a atenção. Eu me corto o coração eu falar para as famílias assim: olha, o colesterol dele está alto, mas está ali, está limítrofe. Então, se a gente começar uma atividade física
e der uma seguradinha na dieta, porque criança nem precisa fazer dieta, porque se mexer já resolve, a gente não vai precisar entrar com remédio. E a família olhar para mim e falar assim, ah, não, doutora, é melhor o remédio, né? Não é. Não é melhor o remédio, né? É melhor a gente se cuidar, a gente prevenir com o nosso próprio movimento. Então, é isso. Quando a gente pensa em atividade física, gente, vamos desconstruir esse negócio de que tem que ser todo dia 1 hora, num volume enorme, né? Num treino que não precisa. Você não precisa passar 2 horas na academia fazendo musculação. Né? A saúde ela não precisa ser tão intensa. E o que a Organização Mundial da Saúde recomenda para crianças acima de 6 anos são 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa. 60 minutos. Isso por dia. Então, estruturada. Pode ser vocês brincando de pega-pega em casa. Exatamente. Agora, Lê, aproveitando, então, o teu conhecimento e sabendo que você é amante do esporte, qual a dica? Filme, documentário, livro que você gosta, que você recomenda para os pais educadores que estão nos ouvindo ou nos assistindo através das plataformas? Me diz aí. Nossa Senhora, que pergunta difícil! Eu sou malandra, eu sou péssima de nome de filme, de livro, minha Nossa Senhora! Puxa vida, Lu, eu não sei, eu gosto muito de filmes em relação ao esporte no geral. Né? Tem um que é muito triste, que chama Creep Camp, que é sobre um acampamento de pessoas com paralisia cerebral, que é muito lindo, né? Ele é triste porque, assim, para quem não está acostumado a trabalhar com a deficiência, você fica um pouco chocado, porque é um documentário meio baseado em fatos reais, mas é um filme lindíssimo. Qual o nome? Creep Camp. C-R-I-P, Creep Camp. Eu vou trazer um bem antigo, que eu acho que, para mim, até hoje, a minha trilha sonora tem esse nome, a trilha sonora que eu uso para correr, que é o Forrest Gump. Né? A minha trilha sonora chama Run, Ale, Run. Lembra aquela coisa do Run, Forrest, Run? Né? Que eu acho que é isso, é essa saída pelo esporte. Show, Forrest Gump. Eu gosto muito de documentários, né? Então, tem um eu não vou lembrar o nome, da menina da maratona. Puxa vida, depois eu te passo, que é muito legal também, mas assim, e de corrida tem aquele do cara da... Eu sou péssimo também para lembrar as coisas. Os 90 quilômetros lá da África do Sul, que é um brasileiro, que foi o cara que mais fez a Conrads, acho que é 90 quilômetros, que chama o livro. E agora eu vou dar uma super dica. Leia um livro do Drauzio Varela, da Maratona. É muito bom. Eu gosto muito do Drauzio, né? Sou super fã dele. E vou até rapidinho contar uma história. A gente estava num congresso médico e ele foi fazer a abertura de um congresso de neurologia. Na verdade, nem era um congresso, era um workshop. Então, tinham poucas pessoas e a gente conseguiu bater um papo, né? E aí eu não consegui não fazer uma pergunta, porque eu sou bem chat mesmo. E eu perguntei para ele qual foi a melhor maratona dele, porque ele fez várias e tal, e ele falou uma coisa muito engraçada, que ele é um cara que ele sofre no treino, ele falou que o treino para ele só fica bom quando termina, imagina. Eu dei a sorte de no primeiro, segundo quilômetro já ter aquele boom, aquela descarga de endorfina. E ele falou que a melhor maratona dele foi aquela que ele fez em 5h30, mas ele cruzou a linha de mão dada com a filha dele, porque era a primeira maratona dela. Então, olha que coisa linda, né? Um cara que tem vários sub-4 na carreira de maratonista dele, né? Para quem não é da área, todo maratonista quer fazer um sub-4, né? Quer correr 42 em menos de 4 horas. E a melhor dele foi o que ele fez em 5 e pouco, porque foi a primeira da filha dele e eles cruzaram a linha de mão dada. Então, não é isso. Você assumir que a vida do seu filho, ela está muito vinculada à sua vida e assumir essa responsabilidade como sendo um cuidado com a saúde da criança. De vida. Um projeto de vida. Um projeto de vida. Até porque, gente, viver bem é viver para ver seus netos, seus bisnetos. Exatamente. Né? Para ser uma avó que possa correr com seus filhos, né? Subir a São Silvestre com seu neto com 80 anos, falando, tá chegando, cara. É o que eu costumo falar também. Eu quero chegar aos meus 80 fazendo a São Silvestre e passar um garotão de 42 anos, que é a minha idade atual, garotão, entendeu?
correndo ali, olhar para ele como se estivesse olhando para mim com 42 anos, falando, bora, falta pouco. E sair correndo e ele, ó, me acompanhando. E quantas corridas nós já fizemos que passaram, né? Gente com 60, com 70, e você vê com aquele vigor, você fala, uau, a gente bate palma. Eu sempre dou esse exemplo. Minha primeira corrida mais longuinha foi as 10 milhas de São Paulo, que são 16 quilômetros, né? E, assim, primeira corrida mais longa, você tá ali naquela ânsia e tal. E aí, eu tava correndo com um colega, e no meio do caminho, eu já tava meio cansada, no meio do caminho não, no quilômetro 14, por aí, falei, nossa, eu acho que vou dar uma caminhada, eu tô cansada. E aquela coisa, né, que quando você tá correndo com mais gente, não, vamos continuar, vamos num trotinho leve. Daqui a pouco passou um rapazinho do meu lado, né, que tinha aí, como neurologista, bato o olho, né, tinha um diagnóstico de uma paralisia cerebral, hemiparética, um pezinho pisando na ponta do pé, um pouquinho tortinho, assim, correndo, dando uma escavadinha, né, na marcha, e ele passou por mim. Cara, você olha aquilo, você fala, meu, engole o choro, mulher, olha a superação desse cara. Vamos lá. E aí, aquilo te dá uma força nova, e é isso que eu falei, não é sobre competir com ele, não, é olhar para ele como um exemplo de força, de garra, de superação. Era um moleque, devia ter uns 17, 18 anos, e falar, cara, a gente pode, né? A gente pode. E aí eu terminei, ele passou à minha frente, ele estava melhor do que eu, mas eu não andei, né, que era o meu objetivo naqueles 16 quilômetros. Ele serviu de exemplo de superação para você naquele momento. Naquele momento. Então, veja. Então, olha como é interessante. Uma pessoa que você não conhece passa por você e te inspira. Exatamente. Imagina sendo seu pai, sendo sua mãe. O impacto que isso pode causar numa criança de 5 a 10 anos. Né? O exemplo, realmente, ele contribui demais. Agora, Alê, para a gente fechar esse nosso bate-papo, antes, Alê, fala só um pouquinho, me diz aí, a Vivere, a Clínica Vivere fica na Grande Viana, aqui em Cotia. Em Cotia a gente está ali no The Square, que é um shopping que fica ali no quilômetro 22 da Raposo Tavares, bem facinho, no Bloco F, e aí lá a gente tem um espaço bacana, a gente tem um projeto de reabilitação muito legal, que, se Deus quiser, um dia a gente vai ter um educador físico também, né, Lu? Mas a gente tem fisioterapia, fono, TO, psicologia, toda a parte da reabilitação infantil, musicoterapia, que é uma outra coisa que eu gosto da parte da música. Então, a gente está ali no The Square. Ótimo, Alê. São quantos anos já? Ali são 6 anos, para 7 anos já que a gente está nesse espaço. Mas eu aí nessa luta tenho 25 já. Mas na região vocês são uma das pioneiras, né? Sim, nesse modelo de tratamento. Nesse modelo de tratamento, né? Show de bola. Alê, vamos lá. Para a gente fechar isso, se você pudesse deixar uma frase, uma lição, um princípio escrito no outdoor sobre infância e esporte, que todo mundo pudesse passar. Imagina, então, a gente que mora aqui na região, para você que está nos ouvindo, a gente reside aqui na região de Cotia, São Paulo, e tem uma rodovia chamada Raposo Tavares. Se você pudesse deixar um outdoor ali, Raposo Tavares, que lição seria essa? Sobre infância e esporte, uma frase, manda bala. Cara, ele tá cheio de pegadinha hoje, né? Então vamos lá, mas no meu outdoor da Raposo estaria escrito uma coisa muito simples, né? Amar é cuidar. E cuidar de uma criança é dar a ela boa alimentação, esporte. Calma aí. Amar é cuidar. E amar uma criança é dar a ela. E amar uma criança é dar a ela boa alimentação, atividade física e amor. Acho que é a tríade, né, do cuidado. Amar é cuidar, e amar uma criança é dar a ela alimentação, atividade física e amor. Que show isso, hein, Alê? Que show! Muito bom, Alê. Eu insisto muito com as minhas crianças, com as mães das minhas crianças, que precisa botar essa meninada para se mexer, porque eu adoro meus suricatinhos. Eu realmente sou uma neurologista infantil muito apaixonada por criança, eu gosto muito do que eu faço. Eu sou muito moleca,
né? Tô louca, assim, essa semana a gente vai fazer a semana do Dia da Criança, a gente vai poder ir de pijama, eu adoro ir de pijama para a clínica, adoro ir fantasiada, eu sou a primeira que entro nessas brincadeiras, porque a gente precisa dessa leveza para a criança, né? E a gente brinca de pique naquela clínica, e a gente corre no corredor, né? E os vizinhos reclamam que a gente passa correndo no corredor, e a gente fala, então, né? Que pena que vocês não estão correndo com a gente. Que show de bola, Lê, é muito bom. Adorei nosso bate-papo, viu? Gostei demais. Espero que você que está nos escutando aí via podcast ou aqui no YouTube tenha gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, levante essa bandeira também contra a inatividade física infantil. Você que é adulto, pratique, seja o exemplo e acredite, tem sempre alguém olhando para você e esse alguém pode se inspirar em você, no seu comportamento, na sua atitude, no seu dia a dia e, por que não, na atividade física, né? A atividade física, ela realmente, ela é aquele bichinho, quando você olha alguém correndo, você fala, uau, você se inspira, você não conhece essa pessoa, mas realmente você já se conecta com ela. Engraçado disso, de você se conectar, que eu percebo muito, Ale, é que quando você corre, você passa por um corredor, você não se conhece, mas você cumprimenta. Sempre. E muitas vezes, é sempre isso, né? Porque você se vê, você sabe o que ele passou para chegar até ali. Mas quando a gente está caminhando, às vezes passando na calçada, sem roupa de esporte, a gente passa e não cumprimenta essa pessoa. Já percebeu isso? Verdade. É bem Incrível, isso. né? É bem isso, né? Então, gera uma conexão, né? Gera. o esporte é... parte do todo, né? Você não falou que a gente vive aqui na Raposo Tavares, às vezes você passa de carro na Raposo, eu sempre brinco, tem um coleguinha correndo, um coleguinha andando de bicicleta, cara, você dá uma cumprimentada, você já sabe quem é atleta amador, né? Sim, Fala, primeiro que você já passa com o carro mais longe, te dá aquela protegida no cara. Então, assim, muda a sua vida, inclusive no trânsito. Você fica um cara mais educado, mais tolerante, né? Você olha para aquele cara e fala, puxa vida, que bacana que você está aí fazendo sua parte, né? Dá aquela buzinadinha, dá um salve e segue. Eu sou a favor da buzinada quando eu vejo. Não passa um por mim, eu buzino, eu celebro, porque muitas vezes eu estou morrendo ali também, correndo, e passa alguém por mim e buzina, aquilo me inspira, me dá um gás. Exatamente. Que é único. Então, esporte conecta, o esporte inspira. Então, seja você também um entusiasta do esporte, primeiramente com seus filhos. Levanta a bandeira, bota para rodar a atividade física na sua vida. Não precisa pensar em algo grande, não. Começa ali, ó, uma flexão de braço, ponto final, todo dia. Daqui a pouco ele vai falar, nossa, papai, eu também... Ele vai olhar no teu braço e falar, nossa, esse pãozinho francês? Eu brinco muito com meu filho. Ó, é um pãozinho francês, cadê o seu? Ó, já tá uma bisnaguinha. Então, valorize o mínimo que você realmente vai alcançar o que você deseja, que é uma boa qualidade de vida, não só para você, como para sua família. Lê, muito obrigado. Show de bola. Adorei. Corrida com Alegria. Quem não conhece a Alessandra Russo, entra lá, o perfil dela é Corrida com Alegria. Certo, Alê? Bora correr. Muito obrigado, Alê. Gente, eu que agradeço, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. A gente gosta muito do que a gente faz, tanto eu quanto o Luciano. A gente é muito entusiasta do que a gente faz. E, assim, dá uma chance pra gente, né? Bora correr. Bora correr. Um abraço.